Olá, bom dia a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Estou aqui para gravar mais um vídeo e nós vamos em frente, nós vamos com as verdades de Deus, né? Deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhecem. Eu sou o pastor Israel Moreira, fiquei na Igreja Universal quase 16 anos, tenho falado a minha história nos meus vídeos e hoje eu trago aqui relato de outras pessoas, pastores, obreiros, membros. Se você também deseja que eu venha fazer um vídeo falando a sua história, manda para o meu e-mail o seu relato. Anota aí o meu e-mail, moreiraisrael@yahoo.com.br. O meu WhatsApp 011 998 39 8018. Você também pode fazer um áudio e mandar para o meu telefone. Eu colocarei aqui no meu vídeo a sua história, o seu relato. Quero agradecer a todos que têm me ajudado com seu apoio, deixando aí o seu inscrito, curtindo o meu canal. Deus abençoe a vida de vocês. Estou orando por vocês e nós vamos em frente. Vamos com as verdades de Deus. E nós temos aqui ajudado muitas pessoas em São Paulo, no Brasil, no mundo, até fora do Brasil. Pessoas têm entrado em contato conosco, pedindo aí a nossa ajuda, orientação espiritual. Se você também precisa de uma orientação espiritual, entre em contato comigo, está aí o meu telefone. Eu vou poder te ajudar com a palavra de Deus, levando até você a mensagem de Deus. Não é verdade? A nossa intenção, o meu intuito aqui, fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Mais uma vez, quero deixar bem claro, eu não sou contra ninguém quer que seja. Não estou aqui para fazer crítica à fé de ninguém. Não sou contra você que é membro, obreiro, pastor desta instituição Igreja Universal. Eu sou contra a mentira, a hipocrisia, né? A falsidade, o engano. Por isso, meu canal chama As Verdades de Deus. Então, estou aqui para poder fazer a vontade de Deus. E tenho falado dos bastidores da Igreja Universal, porque eu vivi também nos bastidores desta instituição chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Não é verdade? Um dia vivi também no engano. Enganei as pessoas, porque eu também era enganado. Preguei o que era errado, porque aprendi o que era errado. E hoje eu prego o que é certo, porque aprendi agora com Deus as verdades, a palavra de Deus. Eu tenho aqui um relato também de um pastor, um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Até pouco tempo, ele ainda frequentava o Templo de Salomão. Após ele viu nossos vídeos, os meus vídeos, dos bispos, está aí no YouTube, ele também abriu os olhos e ele também se despertou. Não é verdade? Para você ver, um pastor que ainda estava até hoje frequentando a Igreja Universal do Reino de Deus. Se libertou do engano, se libertou da mentira, da hipocrisia. E você insiste a ficar aí ainda, né? Você insiste a ficar no engano. Eu tenho uma palavra para você. Você que insiste a ficar no engano. Você, pastor, que insiste a continuar no engano. Você sabe o que você tem feito está errado. As ordens da direção, da cúpula da igreja, têm ordenado a você fazer errado. Você sabe que as campanhas, vocês inventam campanhas. Você sabe que vocês inventam dízimos, mais dízimos, campanha para dizimista, campanha de fogueira santa, votos, pedição de dinheiro. Você sabe que isto é errado. Pastor, você sabe que a Igreja Universal do Reino de Deus não necessita mais de dinheiro, não é verdade? Você insiste ainda pedindo, tirando tudo que as pessoas têm. É porque você, depois que as pessoas perdem tudo que tem, você não dá mais atendimento a elas. Essas pessoas estão nos procurando. Quem está dando atendimento a elas sou eu, os bispos e outros pastores. Que estão aqui, estamos aqui para ouvir essas pessoas. Pessoas chorando, pessoas se lamentando, pessoas que perderam tudo. Inclusive se você
perdeu algum bem e você quer recuperar esse bem. Você tem que comprovar que você doou para a instituição, pensando que estava fazendo a obra para Deus. E visto agora que não é a obra de Deus, você queira ter de volta, entre em contato comigo. Nosso advogado, meu advogado, ele vai te orientar e vai te ajudar, tá bom? E aqui eu tenho uma palavra para você, antes de eu colocar aqui o áudio, do pastor Paulo César, né? Pastor Paulo César, Deus abençoe a vida do senhor pelo áudio, também pelo seu relato. Eu quero ler uma palavra para você aqui no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 4, aonde que ele fala: o castigo é inevitável, né? Diz assim: dize-lhes, mas assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar. Presta bem atenção nesta palavra. Você é membro, você é obreiro, você é até pastor. Presta bem atenção. A Bíblia diz aqui, o profeta falando, quando caem os homens, não se tornam a levantar. Esses homens aqui, está dizendo, o cair é o cair na palavra de Deus. É aquelas pessoas que é para os pregadores, está falando daqueles que conhecem a palavra de Deus, daqueles que erram sabendo que é errado, praticam o mal sabendo que é o mal. Então, eles não têm temor a Deus, por isso que eles não conseguem se levantar. Eles não conseguem ter o arrependimento, porque eles pecam sabendo. Eles não respeitam a Deus. Eles não têm temor a Deus, né? Então, usa a palavra de Deus distorcida. Usa a palavra de Deus para o engano. E se você está dentro de qualquer instituição, não importa o que você é, pastor, membro, obreiro, frequentador da igreja, e você vê que o seu pastor, seu líder, a liderança dessa igreja está caída, esses homens estão caídos, então você não deve continuar aí. Sabe por quê? Vamos ler. Diz assim, ó, não se torna a levantar. Quando alguém se desvia do caminho, não se torna a voltar. Esse pessoal está desviado do caminho de Deus. Esse pessoal que fica inventando fogueira santa, campanhas, para tomar o dinheiro, exploração do dinheiro, pregando versículos isolados da palavra de Deus, inventando campanhas para poder arrecadar dinheiro. Esse pessoal está desviado do caminho de Deus. Diz assim, não se torna. Então não insista em ficar aí. Por isso que a vida de vocês está do jeito que está. Povo de Deus. Por isso que a tua vida não muda. Por isso que a tua vida está a miséria total. Obreiros. Por isso que você não tem nada. Porque você está seguindo uma pessoa que está caída. Você está seguindo esses homens que estão caídos. Caídos não somos nós. Caídos são aqueles que estão dentro da igreja pregando a mentira. Pregando a hipocrisia. Pregando o engano. Mentindo para o povo. Mentiroso. São vocês. Eu não estou aqui para tomar dinheiro de ninguém, não. Estou aqui pedir dinheiro para ninguém, não. Fazendo campanha, não. Então, mentiroso é aquele que não prega a verdade. Mentiroso é aquele que se esconde a verdade. Mentiroso é aquele que não prega a palavra de Deus do jeito que ela é. Então, se você, obreiro, está dentro da igreja universal do Reino de Deus, você é membro da igreja universal do Reino de Deus, você está vendo tudo isso, foi colocado aqui, já está aqui, sendo posto aqui, as verdades. E com provas, com base concreta. E você está vendo que tudo que nós temos falado é verdade. Eu não estou aqui para mentir. Não estou aqui para mentir para ninguém, não. E os outros bispos, pastores também têm falado, têm feito seus vídeos, está aí no YouTube. Não está mentindo, não, falando a verdade. E você sabe que tudo isso é verdade. Você continua, que você aceita viver no engano. Ele diz assim, ó. Vamos continuar, versículo 5. Por quê? Pois este povo de Jerusalém se desvia, apostando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Diz assim, eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, nem há que se arrependa da sua maldade, dizendo
que fiz eu, cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Então eles estão assim. Está aqui a palavra de Deus. Cada um correndo, fazendo a sua carreira, como diz aí, como um cavalo, correndo por aquilo que te interessa, por aquilo que traz benefício para vocês, para ele. Os pastores da Igreja Universal de Deus trabalham duramente, sacrifica ali para poder dar o resultado para a liderança da igreja. Você vai ver aqui o áudio. Os pastores têm meta. Eles têm que trabalhar com metas. Eles são cobrados, não é verdade? E também está no engano. Está aí, ó. Não vai se consertar. Então, se você continuar na instituição, nessa igreja, que você aceita ser enganado, sai fora enquanto há tempo. Ouça aqui o áudio do Paulo César. Ele fala também de metas, cobranças de arrecadação. Vamos lá. Vou colocar aqui o áudio, pastor Paulo César, para que vocês possam acompanhar. Em nome de Jesus. Meu nome é Paulo César Souza Costa. Eu estou dando meu nome todo no início desse áudio, porque eu fiz parte da Igreja Universal do Reino de Deus nos anos 90 até o período de 2012, 2013. Claro, quando a gente inicia, o senhor sabe e muito bem que tudo isso, na nossa visão, quando nós chegamos na igreja, é aquele plano perfeito, né? É o sagrado que não pode ser quebrado. Eu costumo muito dizer que se você encontrasse um pastor saindo do banheiro, aquilo era para nós que estávamos chegando na igreja, era uma coisa tipo que absurda. Não que o pastor não fosse usar um banheiro, ser humano, né? Mas a gente fica tão temente, tão temeroso com aquela pessoa que a gente acaba calunizando aquela pessoa sem querer. Eu iniciei meu trabalho como membro, participei de grupo jovem, candidato a obreiro, fui obreiro da igreja, fui auxiliar de pastor. Na época, eu iniciei o meu trabalho em São Cristóvão, bairro de Salvador, Bahia. Sou natural de Salvador, mas hoje eu moro em São Paulo há quase 3 anos. Inclusive, o bairro que moro fica bem próximo aqui do Templo de Salomão, ao qual a igreja eu não vou mais, na Igreja Universal. Eu quero dizer para o senhor que eu iniciei meu trabalho nos anos 90, fui chamado, promovido a pastor auxiliar, que naquela época era chamado evangelista. Desculpa, estou meio gripado. Que até então a gente participava de muitas aulas com o pastor Júlio César, inclusive um pastor carioca que foi para a Bahia, trabalhou com o bispo Rodrigues. Eu fiquei ali na sede também, como auxiliar, um dos auxiliares, né? Porque a sede tem muitos auxiliares, na época evangelista, muitos evangelistas. Eu fiquei com o pastor Tavares, eu fiquei com o bispo Rodrigues, eu fiquei com o pastor Júlio César. Na época, o bispo Renato Suete, ele esteve lá também na Bahia, fez reunião no Aquidabã, Igreja Universal do Aquidabã, muito conhecida em Salvador. Quando o bispo Rodrigues me chamou, uma certa feita, já pelo horário da tarde, e me disse que eu iria fazer parte do ministério em Piauí, Teresina, com o pastor, na época, líder de estado, o pastor Silva. Então, eu fui transferido de Salvador para o Piauí, Teresina, onde fiquei por mais ou menos 3 meses. Trabalhei na capital, em Teresina, na Lisandro Nogueira, na época, sede do estado. Depois fiquei na Barão de Gurgueia. Fui transferido para Parnaíba,
interior do Piauí. Fiquei um tempo lá também. Voltei para a capital. Foi onde eu recebi, naquela época, não existia e-mail, não existia essas coisas de hoje em dia de redes sociais, né? Então eu recebi um telegrama dos meus familiares dizendo que minha mãe tinha sofrido um derrame e eu precisava urgentemente voltar para que viesse ali fazer um amparo, para que viesse ali fazer uma presença, para que viesse ali estar fazendo o corpo presente, a qual minha mãe, quando eu saí para fazer a obra, ela estava bem, né? Ela estava bem, eu tinha 16 para 17 anos, muito novo, não tinha terminado nem os estudos ainda. Mas o que eu quero contar para o senhor em relação a esse resumo é que as aulas que são feitas com os auxiliares também são de menosprezo. Nós somos chamados de vagabundos, sim. Nós somos chamados que se você não crescer, você vai de jegue, você vai voltar de jegue para casa. A leitura feita pelos pastores, que a gente quando está fora, a gente não tem. Quando você está de membro também, você não percebe. Mas quando você entra, aí você começa a entender quem são eles. E a gente não tem essa visão. E aí você é chamado de vagabundo, você é chamado de descarado algumas vezes. Você é menosprezado na frente de pastores titulares, de esposas, de líder de Estado naquela época, né? Porque o bispo naquela época só tinha o bispo Macedo, e ia sendo levantado alguns bispos naquela época, né? Bispo Rodrigues, que estava aqui, bispo Renato Suete, o bispo Renato Maduro. Eu trabalhei também aqui em Salvador com um pastor que depois foi consagrado a bispo, Sérgio Pegado, que era Sérgio Amado na época. E na época que eu estava também no Aquidaban, eu trabalhei pessoalmente, chegando de volta do Piauí, com o bispo Clodomir, que na época era o pastor Clodomir, que trabalhou com o pastor Sérgio Pegado, e que estava na sede do Estado no Dois Leões, com o pastor Wilson de Almeida, que depois saiu da obra e abriu uma igreja do lado do Dois Leões aqui em Salvador. Muita gente ouvindo esse relato sabe o que eu estou falando. Ali nós somos muito humilhados. Eu fiz parte também do time da igreja. Você estava ali jogando futebol com eles no sítio ou em algum centro esportivo aqui na Bahia, e ali rolava e tinha muita pancadaria, né, no jogo. A gente também não entendia. Realmente futebol é contato, né? Todos nós sabemos disso, que onde há corpos, dois corpos não se unem no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, na verdade, diz a ciência. Isso é estudo científico. Mas ali tinha muita pancadaria, e eles brigavam entre si, e eu vi aquele pastor, que era o meu pastor de uma determinada igreja, brigando com outro pastor, por causa de um futebol, por causa de uma bola, diga-se de passagem, e eu não entendia isso. Então aquele sagrado, para mim, foi quebrado. Como o senhor tem relatado nos seus vídeos, muitas coisas me surpreenderam. Hoje, eu não faço mais parte da Igreja Universal do Reino de Deus, nem eu, nem minha mulher, nem minha esposa. Eu ouço todos os dias o vídeo, repito algumas vezes, tanto do senhor quanto do bispo Natan, que inclusive assisti algumas reuniões dele em Salvador, na catedral. O que ele relata, eu assino embaixo, é verdade. Com o pastor Isael Moreira, que eu também tenho acompanhado os relatos dele, como outros pastores. E eu tenho certeza que a vitória é do Senhor Jesus Cristo, porque ele já é a própria vitória. E a verdade, ela tem que ser constituída por Deus na terra. Se vocês estão falando, o que vocês estão falando é mentira, então não vai vingar, não vai acontecer nada. Mas se tudo aquilo que vocês têm relatado, e eu também fiz parte e sei que é verdade, então é isso que eu busco. Eu não estou aqui falando mal de igreja, nem de membros, e nem de pastor, nem de bispo, nem de instituição.
Eu estou falando daquilo que para mim foi quebrado, que para mim não podia, porque na época que a gente participava de aulas com os pastores, na época, na sede do Estado aqui em Salvador, na época era aqui da BAN, que eu participei, a sede do Estado, não existia ainda a catedral. Nós recebíamos ordens para crescer, para tirar realmente do povo. O crescimento, ele vem de acordo com aquilo que o Senhor cresce em oferta. Não era dito assim, sua igreja está cheia, como é que está aquele pessoal? Tá bem? Se tem lutado por aquele povo, por aquela causa, isso é dito no ar, na rádio, na televisão, mas isso não é dito nas aulas que nós participamos. Queria deixar esse relato com o Senhor, queria te agradecer, que Deus te abençoe o seu trabalho, abençoe o do Bispo Natan, abençoe o do Pastor Israel Moreira, abençoe em nome de Jesus, que vocês consigam abrir os nossos olhos, daqueles que ainda têm aquela visão que eles realmente são tudo aquilo que apresentam ser no altar. Eu quero pedir mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe o Senhor, e como o Senhor sempre diz, vamos em frente, como o Bispo Natan diz, dias melhores você ainda vai passar, você ainda vai ter, e eu tenho certeza disso. A vitória é nossa e a verdade é o que prevalece, em nome do Senhor Jesus. Tá aí, mais um relato. Quero agradecer mais uma vez pastor Paulo César, ex-pastor, pela contribuição do seu relato. Se você gostou desse vídeo, dê ok, curte aí o meu canal, deixa também o seu comentário. E se você também tem um relato como esse, semelhante a esse, você pode mandar para o meu e-mail moreiraisrael@yahoo.com.br ou meu WhatsApp 011, meu telefone 998398018. Estou aqui pela verdade e nós vamos em frente. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.